Todos, começando aí mais uma aula de processamento digital de sinais. Na aula de hoje a gente vai começar a ver o último conteúdo, que são os filtros digitais IIR, com resposta impulsiva infinita. Na semana passada nós tivemos duas aulas sobre filtragem digital FIR, com resposta impulsiva finita. Vimos as técnicas, trabalhamos com alguns exemplos, através de implementações no MATLAB por simulação. E para ver os filtros digitais IIR, a gente vai partir de uma mesma abordagem, embora vai ser algo bem mais familiar, porque a gente vai estar em parte revisitando uma teoria que já foi estudada, que foi a de filtros analógicos. Na prática, pessoal, o projeto dos filtros digitais IIR, na verdade, é só o projeto da discretização. Nós vamos seguir aquele projeto de filtros que nós aprendemos no semestre passado, ensinar esses temas dos filtros analógicos, ou seja, o projeto do filtro, síntese do filtro Butterworth, Chebyshev 1 e 2 ou elíptico, e nós vamos discretizar esses filtros. A ideia é, a partir de uma resposta de uma função de transferência analógica H de S, nós vamos obter uma função de transferência digital H de Z. Essa discretização, pessoal, ela precisa atender a um critério muito importante. Eu preciso transformar um sistema racional H de S, racional em S, que é um polinômio em S no numerador, um polinômio em S no denominador, estável, do domínio de Laplace, para um sistema digital no domínio Z, também racional, ou seja, também um polinômio em Z no numerador, um polinômio em Z no denominador, de maneira que ele seja realizável e ele também precisa ser estável, ou seja, eu preciso transformar de uma função racional para uma outra função racional para garantir a realizabilidade física dos filtros, e eu também preciso que a transformação seja invariante em termos de estabilidade, porque o filtro analógico, ele obviamente, o filtro analógico que a gente projeta, ele é estável, ele tem uma resposta em frequência, ele é projetado em cima dessa resposta em frequência. E o filtro digital resultante, a gente também espera que seja estável, porque é para ele trabalhar justamente implementar aquela resposta em frequência. Dentro dessas restrições, pessoal, nós temos duas técnicas de discretização de filtros. Uma a gente vai ver na aula de hoje, a outra nós vamos ver na aula de quinta-feira. São as técnicas de transformação bilinear ou transformação de Tustin e a técnica de discretização por invariância ao impulso. Na aula de hoje, nós vamos ver o caso mais geral, a técnica mais utilizada, que acaba sendo a transformação bilinear ou transformação de Tustin. A transformação por invariância ao impulso vai ser o assunto da aula de quinta-feira. Então tá ok, pessoal. Vamos partir para a transformação bilinear. Pessoal, há basicamente um semestre atrás, vocês tiveram uma aula comigo sobre a teoria da amostragem, onde a gente fazia basicamente uma relação entre a transformada de Fourier de um sinal analógico, e a transformada de Fourier de um sinal discreto. Ou seja, a gente relacionava uma frequência em radianos por segundo, do sinal contínuo, para uma frequência em radianos por amostra do sinal discreto. E a relação entre essas frequências dependia do período de amostragem T. Pessoal, um estudo similar pode ser feito entre as transformadas de Laplace e a transformada Z. E, na verdade, a gente vai encontrar uma relação muito similar em termos do período de amostragem T. De maneira exata, pessoal, essa relação aqui é o mapeamento entre a transformada de Laplace e a transformada Z. Ou seja, a gente percebe que
o plano complexo de Laplace, né, plano S, está relacionado ao plano Z através de uma exponencial. Então, Z é igual ao exponente de ST. Né? Lembrando que T é um real positivo, que é o período de amostragem, S é um número complexo e Z também é um número complexo. De forma alternativa, pessoal, nós também podemos escrever que o mapeamento de Z para S é dado aí pelo logaritmo natural, né? 1 sobre T, que é o período de amostragem, né, vezes o logaritmo natural de Z. Então, essas duas equações aí representam a mesma coisa, só que em caminhos isolando variáveis diferentes. E aí a gente já chega no primeiro problema, pessoal, porque esse é o resultado exato, né, de S para Z. Então aqui, por exemplo, eu poderia pegar o S de uma função h de S racional, que eu obtive lá na síntese de um filtro analógico, e eu vou fazer a substituição de S por 1 sobre T logaritmo natural de Z. O problema aqui, pessoal, é que eu não teria uma função racional em Z. E é absolutamente essencial que eu obtenha uma função racional em Z. Porque do mesmo jeito que uma função racional em S me diz que o sistema representa uma equação diferencial ordinária, sabe, que tem uma representação física através de uma EDO, uma função racional em Z me diz que o sistema discreto pode ser representado por uma equação de diferenças. Ou seja, ambos os formatos racionais de h de S e h de Z são necessários para que o sistema possa ser fisicamente realizável. Só que aí tem o problema. O meu h de S ele já é racional, é como ele é calculado. E a hora que eu aplico, falo assim, não, mas agora transforma S em 1 sobre T, logaritmo natural de Z. O h de Z resultante, pessoal, ele não vai ser racional. Ele vai ser uma relação transcendental, né? E aí eu não tenho mais a questão do sistema poder ser implementado com elementos de memória, somas e multiplicações. A gente não tem uma previsão de como isso pode ser implementado computacionalmente. Então, o mapeamento exato, apesar de todas as vantagens de ser um mapeamento exato, ele não é o caminho para a discretização dos sistemas, porque eu não garanto a realizabilidade física. Porém, pessoal, é possível aproximar as coisas, né? Tomando aqui, por exemplo, falando que Z é uma variável simbólica, né? Falei aqui, o meu Z é um simbólico complexo e o meu T é um simbólico real e positivo. A hora que eu peço para ele, o S é igual ao logaritmo de Z. No MATLAB, quando eu escrevo log de Z, ele assume que é o logaritmo natural, né? O logaritmo comum, base 10, é log 10. Então aqui, de fato, eu tenho o logaritmo natural. E dividido por T, ou seja, aqui eu simplesmente implementei essa igualdade. E aqui, para imprimir, pessoal, eu pedi para ele imprimir a aproximação de S em Z, aproximação de Taylor, em cima do ponto S igual a 1. Então, aqui é a função, que é a função S, que está definida ali em cima. Aqui é a variável que eu estou considerando, que é a variável Z, a variável de expansão. E aqui é o ponto onde eu estou expandindo. Se esse ponto fosse 0, seria uma série de Maclaurin, né? Mas sendo 1, ele dá para mim uma série de Taylor. Então, estou escrevendo S em função de um Z linearizado nas proximidades de 1. E aí o resultado disso a gente percebe, ele
dá, como era de se esperar, uma série de potências. A vantagem de trabalhar com uma série de potências é que se eu substituir S por uma função nesse formato, eu consigo manter a transformação racional, porque eu estou passando de um S, que é racional, para um H de Z, que vai ser racional, porque o mapeamento de S, de Z para S aqui está racional, está em termos de uma fração, né, de polinômios em Z. O problema é, eu não consigo fazer isso para a série inteira, porque a série de Taylor ela vai ser infinita. Eu vou precisar truncar isso, né? E a hora que eu faço a truncagem para uma ordem finita da aproximação, o que eu tenho agora é um mapeamento aproximado de S para Z. E esse mapeamento aproximado, né, se eu truncar esse cara aqui, por exemplo, vamos truncar ele em ordem 1, considerar que S é igual a Z menos 1 dividido por T. Se eu aplico esse resultado aqui nas transformações, eu percebo que não é um resultado bom. Primeira coisa, ele não garante a estabilidade, ou seja, se o meu H de S é estável, eu não tenho garantias de que o H de Z vai ser estável também. Ele pode ser ou pode não ser, ou seja, não é um bom caminho para eu fazer discretização entre filtros, que a gente espera que tanto H de S quanto H de Z vão ser ambos estáveis, ou seja, eu preciso usar um mapeamento onde eu garanta que se eu tenho polos à esquerda do eixo J⍵ no plano S, esses polos vão ser mapeados sempre para dentro do círculo unitário no plano Z, porque daí eu garanto que ambas as soluções causais também vão ser estáveis. Uma solução melhor, pessoal, é o que é chamada aproximação de Padé. Aproximação de Padé, pessoal, é a aproximação onde é uma série de Taylor, na verdade, mas é uma série de Taylor que eu vou fazer no numerador e no denominador. Então aqui eu tenho a função Padé, que vai aproximar, então a função S ali, que é uma função em Z, e em cima da variável Z, no mesmo ponto 1, e aqui eu posso escolher a ordem. Então aqui eu escolhi uma aproximação de ordem 1 no numerador e no denominador. Poderia ter escolhido uma ordem 2 no numerador e no denominador, né? Ele traria aí para mim o resultado, né? Mas ordem 1 é vantajoso por duas razões. Primeiro, mais simples, né? Tem aqui um mapeamento bastante simples de S para Z, que é o que eu preciso, sabe? Obter uma aproximação de S para Z de forma que eu garanta, né, que os dois sistemas vão ser fisicamente realizáveis. Aqui eu tenho uma expressão racional, então vai ser. E mais importante, garanta que se o H de S for estável, o H de Z também vai ser. E essa aproximação de Padé de ordem 1 no numerador e 1 no denominador, né, por ela ter uma aproximação de ordem 1 em dois lugares, ou seja, uma aproximação de ordem 1 e uma aproximação de ordem 1, ela costuma ser chamada de transformação bilinear, né, porque ela tem dois termos lineares. Mas também a gente usa muito o nome da primeira pessoa que propôs, né, então a primeira pessoa, né, a ver essa aplicação na discretização de filtros foi Tustin, então também é comum encontrar aí o nome transformação de Tustin. Mas mais comumente, pessoal, vocês vão ver o termo transformação bilinear. E a ideia é bastante simples. A gente considera que S é aproximadamente 2 sobre T, Z menos 1 dividido por Z mais 1. É exatamente o resultado aqui. Esse resultado, pessoal, é bem simples de chegar nele. É só lembrar que existe uma propriedade tanto da exponencial quanto do logaritmo.
Na exponencial é mais simples explicar. Eu falo assim, como é que eu divido isso em um termo no numerador e um termo no denominador? Ué, expoente de ST, eu não posso fazer como expoente de ST sobre 2 dividido por expoente de menos ST sobre 2? Ou seja, eu pego metade do exponente e deixo positivo no numerador e a outra metade eu deixo negativo no denominador. Uso a propriedade da exponencial para separar essa definição aqui em um termo com numerador e denominador. Pelas propriedades do logaritmo também é possível fazer a mesma coisa aqui. Também posso trabalhar com esse logaritmo natural de C aqui como a razão, a divisão de dois logaritmos, que vão ter metade do seu valor e com o sinal trocado, porque a propriedade do logaritmo me permite fazer isso com bastante tranquilidade. E aí a aproximação de Padé nada mais é do que uma linearização do numerador e do denominador separadamente. Então, pessoal, essa é a aproximação da transformação bilinear. Como ela não é o resultado exato, nós precisamos verificar o que muda com essa aproximação. E uma das coisas que muda é se eu fizer análise em frequência. Por exemplo, nós sabemos que S ele tem uma parte real e ele tem uma parte imaginária. A parte imaginária dele é a frequência ômega, que eu vou usar aqui um ômega maiúsculo, que vai representar uma frequência do sinal do sistema contínuo, em radianos por segundo. Então, o S eu estou substituindo por J ômegazão. E o Z, pessoal? O Z, vamos lembrar que ele também é um número complexo, só que a gente normalmente representa ele em notação polar. O Z ele tem uma magnitude de Z, um módulo de Z, que a gente muitas vezes escreve como um Rzinho, e ele tem o argumento de Z, que é a sua fase, que é expoente de J ômega. Então, quando eu troco S por J ômegazão e o Z por o exponente de J ômegazinho, eu estou analisando essa transformação, só que só em termos do que ela faz com a resposta em frequência. Então, aqui eu comecei fazendo essa substituição, S por J ômega maiúsculo e Z por exponente de J ômegazinho. E aí, trabalhando analiticamente esse resultado, nós chegamos na seguinte relação. O ômega maiúsculo é igual a 2 sobre T, onde T é o período da amostragem, da tangente do ômegazinho sobre 2. Essa relação, pessoal, é a relação que eu tenho quando eu faço a discretização pela transformação bilinear. A questão é que essa é a relação exata. Essa é a relação que eu tenho entre o ômegazão e o ômegazinho pelo teorema da amostragem, e usando essa transformação aqui se eu fizer a mesma coisa. E aí o que acontece? Nós percebemos o quê? Para valores pequenos de ômega, isso aqui é aproximadamente igual. Mas conforme os valores de ômega aumentam, esse efeito da tangente aqui, ele começa a ficar pronunciado. Por quê, pessoal? Vocês vão lembrar, aqui eu tenho uma relação linear e aqui eu tenho uma tangente. A tangente, pessoal, ela começa a crescer rapidamente para infinito conforme o seu argumento começa a se aproximar de mais ou menos π sobre 2. Ou seja, aqui eu tenho uma frequência discreta, ômegazinho, que está variando numa faixa restrita de valores. Vamos colocar aí que ômegazinho sobre 2 está variando entre mais e menos 90 graus. E isso é mapeado para mim numa frequência contínua que vai estar entre mais ou menos infinito radianos por segundo, que é de fato, pessoal, o que a gente observa em sistemas
né, contínuos e digitais. Em sistemas contínuos, a minha frequência, a análise dela é sempre entre mais ou menos infinito, né? Em sistemas digitais, a frequência também está entre mais ou menos infinito, só que o espectro de sinais digitais ele é periódico e tem um período de 2π radiano por amostra. Ou seja, no final eu tenho um mapeamento entre o espectro digital, né, com largura 2π radianos por amostra, e o espectro contínuo, que vai, né, até infinito radiano por segundo. Então eu tenho um mapeamento que satisfaz o funcionamento tanto do transformada de Fourier num sistema contínuo quanto a transformada de Fourier num sistema digital. Só que o mapeamento não é linear. A função tangente ela vai ocasionar um efeito nas altas frequências que a gente chama de compressão. É um artefato de compressão na resposta em frequência. E nós vamos verificar mais aqui adiante que se a gente não fizer a correção desse efeito, ele vai trazer problemas, né, para a resposta que a gente quer utilizar. Então, só para exemplificar aqui essa situação, deixa eu tirar esse último termo aqui. Então, estou especificando aqui, pessoal, um filtro que a gente fez várias vezes, que é um filtro rejeita-faixa. Então, quero fazer um filtro rejeita-faixa para tirar os 60 Hz da rede, vai ser aquela aplicação de filtro NOT. Então, tem uma frequência de amostragem de 300 Hz, que é típica para sinal de CG. Escolhi aqui um parâmetro de frequência de pré-descompressão, que eu já vou explicar para vocês o que é, mas está aqui como 60 Hz. Ripple de banda de passagem 0.1 dB, ripple de banda de rejeição 60 dB, limites da banda de passagem 59 e 61 dB, limites da banda de rejeição 59.9 e 60.1 dB, um filtro rejeita a faixa e aqui só trabalhando os limites agora estavam definidos em Hertz para radianos por segundo. E aí, só para ilustrar o projeto, fazendo um filtro de Butterworth, então calculei a ordem do filtro analógico e ele falou, ó, filtro Butterworth analógico com uma determinada frequência de corte. E aí obtive o filtro de Butterworth, de novo, analógico. Isso aqui é igualzinho que a gente fez semestre passado em sinais sistemas. Então, calculei aqui, eu tenho em B os coeficientes do numerador e em A os coeficientes do denominador para esse filtro de Butterworth de ordem 4 que a gente calculou ali. Só que agora eu vou discretizar esse filtro. Vou usar aqui o comando bilinear do toolbox de processamento de sinais. Ele basicamente vai ajustar os coeficientes B e A analógicos para obter os coeficientes B e A digitais para minha representação do H de Z. E aí, para verificar os resultados, vou calcular a resposta em frequência desse filtro digital resultante, né? Então a função FREQ-Z calcula a resposta em frequência para filtros digitais, considerando seus coeficientes de numerador, seus coeficientes de denominador, e aqui o número de pontos que eu quero na resposta em frequência. Para ter uma resposta em frequência com a curva bem bonitinha, estou fazendo ela com 4.096 pontos. E aqui vai retornar para mim uma resposta em frequência e um eixo de frequências. Calculando a magnitude em decibéis dessa resposta em frequência e também uma representação de fase dado pelo seu atraso de grupo, a função grpdelay calcula o atraso de grupo de um filtro digital, nós podemos verificar, vou mostrar lá embaixo o resultado, a resposta em... eu preciso
Pessoal, eu preciso mandar executar aqui todos esses trechos de código, só um pouco. Preciso tirar isso aqui, executar. Certo. E aí eu posso executar esse último aqui, para ele traçar os gráficos. Esqueci um. Deixa eu mandar executar tudo. Vai ser mais simples. Então reparem, pessoal, ele fez os projetos que eu pedi. Aqui eu tenho a resposta do filtro discreto. Reparem que ele só vai, a frequência de amostragem é de 300 Hz, então ele só representa de 0 até 150 Hz, né? Lembrando, fico limitado aí a metade da frequência, né, de amostragem, né, que é o que eu consigo visualizar digitalmente. E aí eu tenho um filtro, ó. Todo mundo projetou um filtro rejeita a faixa. Dá para perceber aqui que os termos foram atendidos, a oscilação, RP, né, que era 0.1 dB. Eu percebo aqui que eu tenho, praticamente não observo oscilações nessa escala. Pedi uma atenuação mínima de 60 decibéis. Isso. E a gente percebe aqui que ele chega numa atenuação mínima aparentemente ainda maior que isso. Precisaria dar um zoom aqui no gráfico para verificar. Mas ficou um problema grave aí nesse exemplo. O filtro não está centrado nos 60 Hz, né? A banda de rejeição deveria estar em cima dos 60 Hz. Ela não está. Ela ficou numa frequência um pouco mais baixa. Isso, olha lá, todo mundo atendendo ali os 60 Hz, só que o filtro ficou centrado agora numa frequência aí um pouquinho acima de 53,5 Hz. Ou seja, a banda de rejeição que era para ter ficado em cima de 60 ficou numa frequência um pouco menor. Isso, pessoal, é o artefato de compressão, porque quando ele faz essas operações todas aqui, ele trabalha com o seguinte mapeamento em frequência, ele trabalha com isso aqui. A relação entre a frequência discreta e a frequência contínua, dada pelo período de amostragem. Só que quando eu faço a transformação bilinear, o que de fato acontece é isso. A relação é uma tangente. E isso gera uma compressão no eixo da frequência, né? As transições ficam numa frequência menor do que o que havia originalmente planejado. Uma forma de corrigir isso na transformação de Tustin é usar uma formulação alternativa dela que seja capaz de fazer a pré-descompressão. Basicamente, o que eu estou fazendo é alterando a equação da discretização de forma que, ao invés de ele acertar a frequência zero, porque aqui ele está acertando a frequência zero, porque aqui quando o ômegazinho é zero, o ômegazão também é zero. E a mesma coisa vale aqui. Então, essas duas expressões elas acertam o mesmo ponto, só que só na frequência zero. Usar uma versão deslocada desse mapeamento, de maneira que agora ele acerte a frequência de 60 Hz, que nesse caso aqui específico é o que eu quero. Para fazer isso, pessoal,
né, aqui a transformação bilinear, ela aceita um outro argumento, que foi o argumento que estava aqui que eu fui removendo, né, para poder mostrar o defeito para vocês. Então, em Butterworth, Chebyshev 1, Chebyshev 2 e no filtro elíptico. Beleza, agora a gente pode executar todo mundo. Essa segunda opção, pessoal, do filtro bilinear, ela não vai fazer nenhuma diferença em termos da síntese do filtro analógico ou da ordem do filtro digital resultante. Eu basicamente estou fazendo uma correção, né, um escalamento na frequência, para que os termos da resposta em frequência fiquem onde eles deveriam estar. E aqui a gente percebe agora que a resposta ficou centrada nos 60 Hz, né? Exatamente como a gente esperava. Ó. Agora o filtro está aqui com a sua banda de rejeição perfeitamente centrada na frequência de 60 Hz. A transformação bilinear, pessoal, de novo, como eu falei para vocês, ela é a mais largamente utilizada. Na verdade, né, aqui percebam que eu tomei um grande cuidado, ó, nesses códigos. Repare que primeiro eu pedi para ele projetar um protótipo analógico, né, com o S entre aspas aqui, para ele fazer o protótipo analógico, para depois discretizar ele manualmente. Eu poderia ter evitado tudo isso e ter feito somente ter tirado essas linhas de cálculo aqui e ter tirado esse S desse comando e desse. Dessa maneira, ele já partiria direto para o projeto de um filtro digital. E partindo direto para o projeto do filtro digital, ele já faria a discretização pela transformação bilinear. Qual é a desvantagem disso? Primeiro, se a transformação bilinear não serve, num caso específico, essa sintaxe não vai me ajudar. Segundo, né, sem que eu chame especificamente a transformação bilinear para fazer um ajuste, né, da compressão na resposta em frequência em algum ponto, ele vai fazer ele sem esse termo, sem esse ajuste, ou seja, eu vou sempre estar sofrendo com o artefato de compressão. Então aqui eu tenho um código que é um pouquinho mais extenso, fazendo explicitamente um diagrama, um protótipo analógico e depois digitalizando, mas com as vantagens que eu posso digitalizar exatamente da forma que eu queira. Essa frequência FP aqui, pessoal, que a gente está escolhendo aí como a frequência de descompressão, aí eu estou mudando o ajuste do filtro, onde qual frequência ele vai ajustar exatamente. De novo, a ideia é, na equação original, esses caras aqui, eles se cruzam, né? Essas curvas se cruzam somente no ômega igual a zero. Quando eu coloquei aquele 60 ali, eu mudei o ponto de cruzamento dessas curvas para a frequência equivalente a 60 Hz. A questão é sempre um único ponto. Então, se eu tiver, por exemplo, um filtro passa baixa que tem uma única frequência de corte, ou um passa alta que também tem uma única frequência de corte, a transformação bilinear é o caminho mais simples, né? Porque eu tenho só um valor de frequência para mudar, para ajustar a resposta do filtro. Quando eu tenho um filtro passa-banda ou rejeita-faixa, a situação é diferente. Se eu tenho um filtro, por exemplo, o rejeita-faixa que a gente fez é um filtro rejeita-faixa de banda muito estreita, é o que a gente chama de um filtro NOT. Então, ele é de banda tão estreita que ele é principalmente caracterizado pela frequência central dele. Não importa muito onde é a primeira e a segunda banda de transição. O importante é que ele esteja cravado em cima dos 60 Hz. Então ele acaba sendo determinado por essa única frequência de 60 Hz. Então eu consigo fazer isso com transformação bilinear.
Quando eu tenho filtros de banda larga, acontece muito com filtros, né, passa-faixa em aplicações de telecomunicação, a transformação bilinear ela já não é um caminho muito adequado. Por quê? Porque eu preciso acertar os dois limites das bandas, só que eles estão longes um do outro. E aí o que acontece? Eu acerto um, mas não acerto o outro, né? Se eu uso uma banda para comprimir, a outra vai ou expandir ou continuar comprimindo à esquerda. Então eu não consigo acertar as duas. Teria como tentar otimizar uma frequência central para eu escolher para obter o resultado? É possível, mas é um trabalho extra para fazer isso. Então é importante lembrar que a transformação bilinear ela tem essa limitação. Né? Se eu tenho um filtro, principalmente um passa-faixa ou um rejeita-faixa, onde as bandas de transição estão distantes, ele não está especificamente centrado numa frequência, ali eu vou ter dificuldades em utilizar a transformação bilinear, porque na transformação bilinear eu consigo acertar só uma frequência. Todas as outras vão estar sofrendo com um artefato de compressão dado pela relação de tangente que eu tenho entre a frequência, né, o tempo discreto, em radianos por amostra, e a frequência no tempo contínuo, em radianos por segundo. Então, nesses casos omissos, aí, onde a transformação bilinear não funciona bem, né, a única solução que nos resta é partir para discretização por invariância ao impulso, que é o assunto da aula de quinta-feira. Dúvidas, pessoal? Por hora não, senhor. Alguém falou que não entendeu nada aí no fundo. Eu ouvi, vocês ouviram também? Eu não sei se foi a respeito da aula e tal. Eu não sei nem se é um aluno, se é uma terceira pessoa. O senhor foi minha namorada aqui, mas falou lá do fundo só pra zoar quando você falou. Desculpa. Fala para ela que tá tranquilo. Não, pessoal, então a gente tem essa transformação bilinear que vai nos dar um caminho mais comumente utilizado aí para a obtenção dos filtros digitais I e R. E quase sempre, quando ela não funcionar, e ela não vai funcionar em situações bem específicas, que são filtros rejeita-faixa ou filtros passa-faixa de banda muito larga. Aí, nesses casos, a gente tem que partir para a alternativa que vai ser a transformação por invariância ao impulso. Mas com o conteúdo dessa aula hoje, para a transformação bilinear, ele já é o suficiente aí para vocês poderem finalizar a última avaliação acompanhada que está aberta lá no Grader já, né, que vai ficar disponível para vocês fazerem até essa quinta. Mas eu vou deixar então o restante da aula agora como atividade assíncrona, para quem quiser abordar aquela atividade ter a chance, e vou permanecer aí online para quem precisar de um suporte. E aí na quinta-feira a gente vê a nossa última aula, o último pedacinho desse conteúdo. Tá ok? Beleza, senhor. Tá ok então, pessoal. Até mais para quem for ficar aí, se não até quinta-feira e bom descanso aí, boa semana. Beleza, senhor. Valeu, professor. Até mais. Até mais, professor.